Fala pessoal, tudo bem por aí? Bom, meu nome é Pantufa, faço parte aqui da Cofops e hoje em um formato diferente a gente vai falar um pouco sobre CPU Steel. O problema é que se você não enfrentou, possivelmente no futuro, não tão próximo, você vai enfrentar, porque em todas as clouds isso acontece. Ou pode ser até que aconteça e você não esteja se ligando nisso. Então vem comigo depois da vinheta pra gente falar um pouco sobre esse CPU Steel. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixa o like nesse vídeo e ative os sininhos. Assim, toda vez que esse canal maravilhoso lançar vídeos, você receberá uma notificação. Bom, o termo CPU Steel é usado em computação em nuvem para descrever quando existe o uso de CPU por outra máquina virtual em um ambiente compartilhado. Isso é medido como a porcentagem de tempo que a CPU está ocupada, mas não está disponível para essa máquina virtual. Em outras palavras, é quando existe uma outra máquina virtual roubando o CPU da sua máquina virtual. Para tentar explicar um pouco melhor, imagine o seguinte: você está numa corrida onde você está correndo sozinho e só existe uma raia. Mas em algum momento, outra pessoa precisa correr e a raia só pode ser usada por um participante. E aí entra o juiz para decidir quem corre, se é você ou é o seu oponente. É mais ou menos isso que acontece com o CPU Steel. À medida que o hardware é requisitado e a CPU não está disponível para todo mundo, o nosso hypervisor maravilhoso é o juiz, que decide quem pode correr na raia e decide, bom, agora a VM do Pantufa vai ter processamento, agora a VM do cliente X vai ter o processamento. E isso pode acontecer por diversos motivos, mas o mais comum dele é que a quantidade de recursos alocados no hypervisor não é suficiente e na maioria das vezes não é suficiente para suprir todo o processamento que ele exige. Há um desbalanceamento ali dentro do hypervisor. O fato é que isso é imprevisível. Google Cloud, AWS, DigitalOcean, eles precisam fazer isso porque eles precisam ganhar dinheiro. Tem um hardware e lá dentro desse hardware tem um hypervisor que estão alocados vários recursos. Máquinas virtuais, serviços de ECS, EKS, todos aqueles serviços da AWS precisam estar rodando em algum lugar. E normalmente eles são alocados dentro de um hypervisor. E lógico, a cloud ela precisa ganhar dinheiro. Então quanto mais recurso ela conseguir otimizar e quanto menos hardware ela conseguir usar para conseguir suprir esses recursos de máquinas virtuais, melhor, porque ela consegue alocar mais clientes em um único hardware. Lógico, existem algumas saídas para isso e uma delas envolve custo. Na AWS, DigitalOcean, existem instâncias de máquinas que têm menos possibilidade de uso de CPU Steel. Na DigitalOcean você pode contratar máquinas que não têm CPU Steel, lá na AWS também. Mas, dependendo do tipo de instância que você está alocando, ela terá mais ou menos CPU Steel. Para tentar deixar um pouquinho mais explícito isso para você, imagine que lá a sua cloud tem um hardware e esse hardware tem 8 CPUs. 8 CPUs. E dentro desse hardware é provisionado um hypervisor e o cliente da cloud ele provisiona 4 máquinas, cada uma com 8 CPUs. Então lógico, essa conta não bate, essa conta não fecha, uma vez que quando essas máquinas precisarem usar 100% dessa CPU, alguma coisa o hypervisor vai ter que fazer. E é o balanceamento que ele faz. Um pouco para a máquina 1, um pouco para a máquina 2, um pouco para a máquina 3 e um pouco para a máquina 4. E aí o hypervisor precisa ficar fazendo esses malabarismos malucos para conseguir fazer com que todo mundo consiga processar. Lógico, isso afeta bruscamente o desempenho, uma vez que a máquina 1 ela precisa processar X coisa em X tempo e aí em algum momento ela vai ser impedida de fazer isso e esse processo vai levar mais tempo do que o normal. O fato é que isso está fora do nosso controle, uma vez que esse problema é basicamente de alocamento de recurso lá da sua cloud. Se por algum motivo o cluster de hypervisor lá da cloud ficou desbalanceado, e isso pode acontecer por inúmeros motivos, possivelmente você vai ter vários recursos alocados em um hardware. E aí vão começar os problemas. E o que pode te ajudar a resolver ou pelo menos amenizar esse tipo de coisa quando ela acontecer? Primeira dica que eu posso dar para você é ter um plano. Saiba que isso existe e qual ação você vai tomar caso aconteça um CPU Steel.
caso a sua aplicação fique lenta porque a cloud está vazando o CPU para outra máquina virtual, por exemplo. Uma coisa que você pode fazer é entrar em contato com a sala cloud, pedir para analisar o que está acontecendo. Normalmente, grandes números de CPU steal não são vistos. E quando são vistos, normalmente existe realmente algum problema lá no hypervisor. Então entre em contato com a sua cloud passando os dados de CPU steal e dizendo que aquilo está se tornando inviável para você, no caso. Normalmente, quando você entra em contato e a cloud fala, putz, realmente, a gente tem um número de CPU aqui steal um pouco elevado, o que você quer fazer? Eles podem sugerir, por exemplo, a migração da sua VM para outro hypervisor. Normalmente as coisas não pioram, mas normalmente essas clouds elas não têm muito controle para onde a sua máquina vai parar. Isso nem é um pré-requisito, senão a gente não teria Kubernetes e todas essas coisas que rodam lá por trás da cloud. Mas normalmente o hypervisor vai alocar você em uma máquina que não está tão sobrecarregada assim. E aí você pode não enfrentar mais problemas de CPU steal, porém ele pode voltar a acontecer. Adicionar mais máquinas no seu cluster de processamento também pode ajudar a resolver esse problema, uma vez que você vai dar mais força computacional aos processos. Imagina que você tem um cluster de 4 servidores webs. E um deles começa a dar problema. Você pode em algum momento adicionar um quinto servidor nesse cluster, retirar esse quarto que está dando problema, ou até desligá-lo ou excluí-lo, e ver se o comportamento desse quinto vai ser melhor que o quarto. Aí entra a vantagem de usar Terraform, Ansible e todas as ferramentas de provisionamento de cloud, porque você pode fazer isso de uma forma muito fácil. Migrar para máquinas que possuem instâncias um pouco mais dedicadas ou com uma porcentagem menor de possibilidade de ter CPU steal também é uma solução. Se isso não for elevar muito o seu custo, possivelmente é uma solução que pode ser adotada. Aí você pode discutir com as pessoas envolvidas do seu time e mostrar qual é a solução e qual o benefício e qual o custo você vai ter em relação a isso. Às vezes a parte do custo-benefício, levando em consideração o tipo de serviço que você está rodando em cloud, pode justificar um aumento de custo para manter aquele serviço estável e sem nenhum tipo de problema. Instâncias da AWS, por exemplo, como a C5 e a M5, têm menos possibilidade de ter CPUs steals altas, então você pode adotar esse tipo de instância. Lá na DigitalOcean você pode alocar ou migrar o seu droplet, como ele chama, para um droplet com CPU dedicada. Então a porcentagem de CPU steal vai ser mínima, não deve ultrapassar os 5 ou 1%. Uma coisa que você precisa ter para conseguir tomar esse tipo de ação é um monitoramento. Normalmente quando a gente usa Zabbix ou qualquer outro tipo de monitoramento, eles vêm com triggers específicas para alertas de pico de CPU, mas normalmente eles não te alertam sobre a quantidade de CPU steal que você está usando nas suas máquinas virtuais. Então lembre-se de olhar lá o seu monitoramento Zabbix, Prometheus ou qualquer outro monitoramento que você tenha no seu ambiente para conseguir identificar esse valor e também gerar alertas caso esse valor seja elevado. Aí você analisa o que você tem, levando em consideração o seu passado, o seu presente, e define um valor que, putz, se chegar nesse valor, eu preciso ser alertado. Eu arrisco a dizer que o monitoramento é parte essencial de qualquer infraestrutura e nesse caso vai ajudar você a tomar qualquer tipo de ação, seja fazer a migração, entrar em contato com a cloud e até ter insumos para discutir lá com a sua cloud se aquele valor de CPU steal é aceitável ou não. Por mais que a gente esteja usando CPUs e máquinas às vezes bem baratas, existe uma porcentagem mínima e aceitável para não degradar qualquer tipo de serviço. Não é porque você está pagando um valor absurdamente barato que você precisa ter 70%, 80% de CPU steal. Se você entrar em contato com a sua cloud, com certeza eles vão analisar isso e vão sugerir algum tipo de ação. E lembrando que quando a gente fala de aumento de capacidade de processamento, isso é um assunto muito delicado, porque às vezes aumentar a capacidade de processamento para um software é tapar buraco em problemas do software em si. E quando a gente fala problema de software, é problema de programação, ou uma consulta que está acontecendo de uma forma não otimizada lá no banco de dados e entre outros. Então, além de Zabbix, Prometheus, tem um monitoramento da sua aplicação. Hoje existem diversos tipos de monitoramento para a aplicação, os famosos APMs, Datadog, New Relic, a própria Stack LK, que é uma ferramenta open source, você pode plugar aí no seu software que é desenvolvido em Java, PHP, no seu próprio banco de dados, para conseguir analisar comportamento e a entender qual parte do seu software está muito lenta e precisa de otimização. E possivelmente assim, otimizando o seu software, você não vai ter gargalos ali tão grandes no seu sistema. Então olhe constantemente para o seu software, interaja constantemente com a sua equipe de desenvolvimento para garantir a melhor performance que você conseguir lá na sua aplicação. Bom pessoal,
Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que eu tenha deixado um pouco mais explícito para você como que acontece o CPU Steal e como que a gente pode contornar esse tipo de situação. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.